Graça e paz, Deus abençoe a todos. Estamos agora com o texto do Evangelho de João, no capítulo 11, que fala da morte do Lázaro, do amigo de Jesus, aquele a quem Jesus amava. Vamos ler aqui os versículos iniciais. Um certo homem chamado Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta, estava doente. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava doente, era a mesma que ungiu com óleo perfumado o Senhor e lhe enxugou os pés com os próprios cabelos. Assim sendo, as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, eis que aquele a quem amas está enfermo. Ao saber do ocorrido, disse Jesus: essa enfermidade não terminará em morte, mas sim para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. E Jesus amava Marta e a irmã dela, e a Lázaro. Contudo, quando soube que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias no lugar onde estava. Graças a Deus pela sua palavra. Em parte, em parte, a decisão de lançar todas as nossas ansiedades e expectativas sobre Deus em Cristo Jesus é totalmente nossa. É claro que pela fé nós sabemos que é o Espírito de Deus que nos conduz, tá? É o Espírito de Deus que nos impulsiona, é o Espírito de Deus que nos direciona. Mas ainda assim, nós temos que tomar uma decisão. Se o que estamos vivendo e enfrentando é ou não para a glória de Deus. Marta e Maria não tinham certeza. Marta e Maria não sabiam, mas acreditavam que se Jesus estiver aqui, o mal, o mal não terá domínio sobre nós. E elas enviam mensageiros até Jesus, que não era difícil de ser encontrado, assim como hoje não é difícil de ser localizado, não é difícil de ser encontrado. A Bíblia fala o endereço exato de onde Jesus se encontra, à destra do Pai, nos céus. Você não precisa nem ajoelhar. Se tiver tempo, ajoelhe. Você não precisa nem falar. Volte a sua mente, o seu coração, o seu espírito para as verdades eternas. Antes que as palavras sejam pronunciadas, o Todo-Poderoso Deus já terá sondado a sua mente e o seu coração. Ainda assim, nós somos sempre instados, nós somos orientados a clamarmos ao Deus Todo-Poderoso. Você sabe onde Jesus está. Você sabe de tudo que ele fez e de tudo que ele é capaz. Marta e Maria chamam Jesus com urgência. Ó, Lázaro está doente e aparentemente é muito grave. Jesus, ao receber a notícia, permaneceu mais 2 dias. Mas antes disso, ele afirmou: essa enfermidade não resultará na morte. Essa enfermidade não terminará na morte, mas sim para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Aí você pode dizer, mas eu clamei, eu confiei, eu busquei, e o milagre não aconteceu. E o milagre não aconteceu. Ainda assim, a palavra de Deus permanece verdadeira, porque a ressurreição de Lázaro, Lázaro voltar à vida, Lázaro ter o seu corpo restaurado, o seu corpo restaurado fisicamente para que o espírito dele voltasse a habitar nesse corpo, não é a ressurreição que nós estamos aguardando. A ressurreição que nós estamos aguardando é a eterna, a ressurreição para a vida eterna, momento em que os nossos corpos, conforme já foi dito nos textos anteriores, serão restaurados, mas serão também compatíveis com a glória de Deus, compatíveis com a vida eterna. Não é só voltar a viver, é passar a viver conforme Deus propôs que se tornasse a vida humana.
Esse foi um milagre especial? É claro que foi um milagre especial, porque ele mostra aqui Jesus, o Cristo perfeitamente homem, enfrentando as consequências do pecado, que é a morte que se agiganta como o maior inimigo da humanidade e o grande adversário do Salvador da humanidade, do Redentor, que para vencê-la precisaria se, se submeter a ela. Jesus, quando enfrenta a morte de Lázaro, ele está também se preparando para aquilo que ele teria que enfrentar algum tempo depois. O fato é que a enfermidade, ou até mesmo a morte, quando nós passamos a refletir no plano de Deus, na história da redenção, e olhamos ali para o fim, que não é o fim, para a eternidade, nós descobrimos que até mesmo a dor, o sofrimento e a morte são para a glória de Deus. São para a glória de Deus. Aquele que vence a morte, aquele que vence o pecado. Todo-Poderoso poderia simplesmente ter destruído a sua criação e tê-la refeito, mas ele não fez, porque ele queria mostrar-se de uma forma plena e absoluta, não somente justo e santo, misericordioso, compassivo, longânimo, benigno. E a bondade de Deus se revela na maneira em que ele afirma o seu amor em relação à sua criação, mesmo quando a sua criação está debaixo do pecado, da escravidão do pecado. Deus nos amou quando nós éramos indignos desse amor. Porque amar o amável é algo óbvio. Amar o desprezível e o odiável é algo que nos espanta, que nos assusta. Por quê? Deus tem todas as certezas, mas nós não. Nós temos todas as dúvidas em relação a qual resposta teremos quando nos dispomos a nos entregarmos ao outro. Seja em termos de fé, seja em termos de relacionamento conjugal, seja em termos de relacionamento familiar, seja em termos de amizade, seja em termos de vida religiosa ou vida profissional. Nós, invariavelmente, nos escondemos um pouco, nos protegemos um pouco. Jesus se entrega total e absolutamente àqueles a quem ele ama, dispondo-se não só a vencer a morte, mas a submeter-se a ela para sagrar-se vencedor ao poder dela e ter as chaves ou o poder sobre a morte e sobre o inferno. Este é Cristo Jesus, o nosso Senhor. O texto aqui culmina, 2 dias depois, Jesus fala, vamos para a Judéia. Os discípulos aqui, mas mestre, estavam querendo te apedrejar e agora o senhor quer voltar para lá? E Jesus apresenta aqui todo, todo um texto discorrendo sobre viver na luz como meio para vencer as trevas e revela a eles, o nosso amigo Lázaro morreu. A morte atingiu um dos nossos. Um dos nossos foi alcançado pela morte. Mas Jesus é a ressurreição e a vida. O que impressiona nesse texto aqui, quando Jesus fala vamos, e Jesus vai, aí os seus discípulos ficam meio que titubeando, um olhando para o outro, e Tomé, o gêmeo, o Dídimo, ele fala, vamos também nós para morrermos com ele, vamos com Jesus. Se Jesus vai para a Judéia, vamos para a Judéia. Se ele morrerá lá, vamos morrer com ele. Porque ele se apresenta como a ressurreição e a vida. Tomé decidiu-se por Cristo Jesus. Você decidiu-se por Cristo Jesus. Eu decidi por Cristo Jesus. Nós decidimos por Cristo Jesus. Então você pode ter certeza que a dor, o sofrimento, a enfermidade e até mesmo a morte não tem poder
sobre Cristo Jesus, e você certamente participará das bênçãos gloriosas de Deus conquistada por Cristo Jesus, que se revelarão presentes, atuais na sua vida, para que possamos falar como o apóstolo Paulo: onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o seu poder? O carrasco estava do lado de fora, esperando para decepar a cabeça dele, para separar a cabeça do corpo, e ele estava celebrando, ele estava cantando. Ele não estava empolgado em morrer. Ele estava consciente de que Jesus Cristo é a ressurreição e a vida, de que ele viveu para Cristo, ele viveu em Cristo, e que ele certamente ressuscitará para a glória de Cristo Jesus, assim como todos nós. Deus Todo-Poderoso te abençoe, te